Anteriormente neste canal, você descobriu a história brutal de Vlad Tepes, o príncipe empalador que defendeu a Valáquia contra forças impossíveis. Mas há uma segunda história igualmente fascinante. Uma história sobre como um homem real se transformou na lenda mais poderosa do horror mundial. Como Vlad Drácula, príncipe medieval, virou Drácula, o vampiro eterno. Esta é a história de uma das maiores manobras de propaganda da história. Uma história que envolve três impérios rivais, a invenção da imprensa e um príncipe que sabia usar seus próprios crimes como arma psicológica. Porque a verdade é esta: Vlad não virou lenda por acidente. Ele virou lenda porque seus inimigos precisavam transformá-lo em monstro. E depois, séculos mais tarde, outros usaram essa mesma lenda para escondê-lo completamente. Hoje você vai entender como funciona a máquina de criar monstros, como um homem de carne e osso vira pesadelo imortal. E por que essa transformação foi tão útil para tanta gente diferente? Prepare-se, porque esta é a anatomia de uma lenda. Para entender como Vlad virou Drácula, precisamos voltar ao ano de 1408. A Europa estava literalmente dividida entre três forças titânicas que disputavam o domínio continental. Ao oeste, o Sacro Império Romano Germânico controlava a Alemanha, Áustria, partes da Itália e exercia influência sobre toda a Europa Ocidental. Os saxões germânicos tinham colônias comerciais fortificadas espalhadas pela Transilvânia, operando como estados dentro do estado. Eles controlavam o comércio, as rotas, os impostos e respondiam ao imperador em Viena, não ao príncipe local. Ao sul, o Império Otomano estava no auge de sua expansão. Mehmed II, o Conquistador, tinha acabado de tomar Constantinopla em 1453. O impacto psicológico foi devastador para a cristandade. A capital do Império Bizantino, que resistira por mais de 1000 anos, caiu em apenas 53 dias de cerco. Os otomanos tinham canhões que disparavam bolas de pedra de 600 quilos. Tinham uma marinha que dominava o Mediterrâneo. E tinham um exército de mais de 150.000 homens treinados. E no meio desses dois gigantes, a minúscula Valáquia, um território do tamanho aproximado da Bélgica moderna, população estimada em 500.000 habitantes. Exército regular de talvez 8 a 10 mil homens quando bem equipado, contra forças 100 vezes superiores de cada lado. Agora imagine governar esse lugar. Você não pode se aliar aos cristãos porque eles querem seu território. Não pode se aliar aos otomanos porque eles querem converter sua população. E internamente, os boiardos nobres germânicos constantemente conspiram para colocar príncipes marionetes no trono. Este era o tabuleiro de xadrez de Vlad. E ele sabia que a sobrevivência dependia de uma coisa: terror estratégico. Vlad entendeu algo fundamental sobre poder assimétrico. Quando você não pode vencer pela força, precisa vencer pelo medo. Mas não qualquer medo. Um medo tão absoluto, tão visceral, que paralise exércitos antes mesmo da batalha começar. Os métodos de Vlad eram brutais, sim, mas também eram cuidadosamente calculados. Ele não empalava aleatoriamente. Ele empalava estrategicamente. Traidores eram empalados. Espiões eram empalados. Mercadores desonestos eram empalados. Invasores eram empalados. E sempre em locais de máxima visibilidade. Quando o sultão Mehmed II marchou com 150.000 homens contra Vlad em 1462, o que ele encontrou na aproximação de Targoviste? 1,5 km de empalados, 20.000 corpos, a floresta dos mortos. O próprio sultão, que tinha visto incontáveis campos de batalha, que tinha ordenado massacres em massa, que tinha conquistado Constantinopla sobre montanhas de cadáveres, esse homem recuou. Seu exército de 150.000 homens recuou diante de um príncipe com 8.000 soldados. Por quê? Porque Vlad transformou a brutalidade em arma psicológica de destruição em massa. Mas aqui está o problema. Terror estratégico tem prazo de validade. Eventualmente seus inimigos se adaptam. Ou você morre, ou algo pior. E foi exatamente isso que aconteceu. O ano é 1462.
Vlad acabou de infligir uma derrota humilhante ao maior exército muçulmano da história. O sultão recuou. A cristandade deveria estar celebrando seu maior herói, mas não estava. Porque algo revolucionário tinha acabado de acontecer na Europa. A invenção da imprensa de tipos móveis por Gutenberg, por volta de 1450. Pela primeira vez na história, informação podia ser reproduzida em massa. Panfletos podiam ser impressos aos milhares. E os saxões germânicos, que Vlad tinha atacado brutalmente, controlavam as principais gráficas da região. Em 1463, apenas um ano após a retirada otomana, começaram a circular pela Europa os primeiros panfletos impressos sobre Vlad Drácula. E eles não falavam de suas vitórias militares. Eles falavam de suas atrocidades. História de um déspota chamado Drácula de Valáquia, publicado em Nuremberg. Como Drácula empalou pessoas e cozinhou cabeças. Como Drácula não poupou nem mulheres grávidas nem bebês. Mas aqui está o detalhe crucial. Os panfletos eram tecnicamente verdadeiros. Vlad realmente tinha feito essas coisas. O problema é que os panfletos removiam completamente o contexto. Eles não explicavam que Vlad empalava traidores durante uma guerra de sobrevivência. Não mencionavam que ele estava enfrentando dois impérios simultaneamente. Não falavam que os próprios saxões tinham conspirado para assassinar seu pai e irmão. Os panfletos apresentavam Vlad como um sádico que torturava por prazer, um bebedor de sangue, um demônio em forma humana. E a Europa cristã, que deveria estar grata ao príncipe que segurou a expansão otomana, começou a vê-lo como monstro. Por quê? Porque convinha. Para os saxões germânicos, Vlad era uma ameaça aos seus privilégios comerciais. Para o rei Matias da Hungria, Vlad era um competidor por recursos do Papa. Para os boiardos valaquianos, Vlad era o príncipe forte demais que reduziu seu poder. Então todos eles investiram na mesma narrativa. Vlad não é herói. Vlad é monstro. Os panfletos se espalharam como fogo. Algumas estimativas sugerem que os panfletos sobre Drácula estavam entre os materiais impressos mais populares do século XV. Mais populares até que textos religiosos em certas regiões. E aqui está o que é genial sobre essa campanha de propaganda. Ela usava os próprios atos de Vlad contra ele. Cada empalamento real virava prova de monstruosidade. Cada execução pública virava evidência de sadismo. Vlad tinha construído sua defesa sobre terror estratégico. Seus inimigos transformaram esse terror em arma política. Mas a transformação de Vlad em monstro literário deu um salto ainda maior no século XVI, quando as histórias chegaram à Rússia. Os contos sobre Drácula russos apresentavam um Vlad ainda mais exagerado. Nestas versões, ele não apenas empalava, ele bebia sangue, cortava narizes, arrancava línguas, queimava pessoas vivas por diversão. Por que os russos intensificaram a narrativa? Porque convinha politicamente. Ivan, o terrível, czar russo, era frequentemente comparado a Vlad. Ao pintar Vlad como monstro absoluto, os escritores russos podiam mostrar Ivan como menos terrível em comparação. Então, até 1600, tínhamos um príncipe real, brutalmente eficaz, transformado por propaganda em monstro sedento de sangue. Suas táticas militares legítimas reescritas como sadismo puro. Mas ele ainda não era vampiro. Essa transformação final levaria mais 300 anos. E quando aconteceu, foi por razões que ninguém poderia prever. Avancemos para o século XIX. Era vitoriana. 1897. Um autor irlandês chamado Bram Stoker está pesquisando para um romance de horror. Ele quer escrever sobre vampiros, criaturas que já faziam sucesso na literatura gótica da época. Carmilla, de Sheridan Le Fanu, tinha sido publicado em 1872. O Vampiro, de John Polidori, em 1819. Mas Stoker queria algo diferente. Ele queria um vampiro com peso histórico, um vampiro que parecesse real. E então ele encontrou os panfletos sobre Vlad Tepes. Aqui está o que sabemos com certeza. Stoker teve acesso a An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia, escrito por William Wilkinson,
em 1820. Este livro mencionava um voivoda da Valáquia chamado Drácula, que lutou contra os turcos. Wilkinson também explicava que Drácula significava diabo em romeno. Stoker originalmente ia chamar seu vampiro de Conde Vampir. Mas quando leu sobre Drácula, encontrou o nome perfeito, um nome que soava ameaçador em qualquer língua, um nome com peso histórico, um nome que já carregava séculos de propaganda sobre monstruosidade. Mas aqui está o twist genial. Stoker praticamente ignorou a história real de Vlad. No romance de Stoker, Drácula é um nobre da Transilvânia que virou vampiro. Ele não tem conexão clara com o príncipe histórico além do nome e da localização geográfica aproximada. Stoker pegou o nome, a reputação de crueldade e a localização exótica. O resto ele inventou. E funcionou espetacularmente bem. Drácula foi publicado em 1897 e se tornou sucesso moderado. Mas a verdadeira transformação aconteceu quando a história chegou ao cinema. Nosferatu, de 1922, dirigido por Murnau. Uma adaptação não autorizada que teve que mudar o nome do personagem para evitar processos. Mas a iconografia vampírica estava estabelecida. Depois veio Drácula, de 1931, com Bela Lugosi. Este filme criou a imagem definitiva do vampiro aristocrático, capa preta, sotaque estrangeiro, olhar hipnótico. A versão de Lugosi ganhou 10 milhões e 500 mil dólares, uma fortuna para a época. Em 1958, Christopher Lee assumiu o papel pela Hammer Films. Foram 9 filmes ao longo de 16 anos. Lee trouxe sexualidade explícita ao personagem. Drácula não era apenas monstro, era sedutor, perigoso, irresistível. E aqui aconteceu algo fascinante. Quanto mais filmes eram feitos, mais distante ficava o Vlad histórico. Nos anos 70, 80, 90, tivemos centenas de filmes, séries, livros sobre Drácula. Cada versão adicionava novas camadas. Drácula como anti-herói romântico. Drácula como criatura trágica. Drácula como vilão shakespeariano. Drácula como símbolo sexual. O Vlad histórico desapareceu completamente sob camadas e camadas de ficção. E aqui está a ironia suprema. Essa transformação em mito salvou Vlad de um destino pior. No século XX, historiadores comunistas romenos tentaram reabilitar Vlad como herói nacional. Eles publicaram estudos mostrando que ele lutou contra invasores, que protegeu seu povo, que foi vítima de propaganda germânica. Mas ninguém prestou atenção, porque Vlad agora era Drácula. E Drácula era ficção. Então o homem real ficou escondido atrás da lenda, protegido pela própria monstruosidade imaginária que seus inimigos criaram. Hoje, quando você fala Drácula, as pessoas pensam em capas pretas e presas de vampiro. Não pensam em um príncipe desesperado defendendo um país condenado. Não pensam em táticas militares brutais, mas eficazes. Não pensam em terror estratégico contra forças esmagadoras. Eles pensam no vampiro. E talvez de forma estranha e perversa, isso tenha sido exatamente o que Vlad teria querido. Ele passou a vida usando o medo como arma. No final, virou a própria personificação do medo. Imortal, imbatível, eterno. Então, o que podemos aprender com a transformação de Vlad em Drácula? Primeiro, propaganda funciona. Os saxões germânicos provaram que você pode destruir a reputação de alguém simplesmente removendo o contexto de suas ações. Vlad fez coisas horríveis, sim, mas fez em contexto de guerra de sobrevivência. Remove o contexto e ele vira simplesmente monstro. Esta tática é usada até hoje. Políticos fazem isso, mídia faz isso. Todos nós fazemos isso quando queremos desacreditar alguém. Segundo, mitos são mais poderosos que fatos. Historiadores romenos tentaram por décadas mostrar o Vlad real. Publicaram documentos, traduziram cartas, contextualizaram decisões. Não importou. Drácula, a ficção, é mais real na mente das pessoas que Vlad, o homem. Por quê? Porque mitos atendem necessidades emocionais. Precisamos de monstros para externalizar nossos medos. Precisamos de vampiros para explorar temas de imortalidade.
sexualidade, poder. Vlad histórico não faz nada disso. Drácula faz tudo isso. Terceiro, às vezes, desaparecer na lenda é forma de proteção. Se Vlad tivesse permanecido figura puramente histórica, ele seria constantemente reavaliado, reinterpretado, julgado por padrões modernos. Mas como virou ficção, ele ficou protegido. Ninguém julga Drácula por padrões históricos. É personagem, não pessoa. E, finalmente, a linha entre herói e vilão depende de quem conta a história. Para romenos modernos, Vlad é herói nacional, tem estátua, está nas notas de dinheiro, é símbolo de resistência. Para descendentes dos saxões que ele massacrou, Vlad permanece monstro, exemplo de tirania oriental, prova da barbárie medieval. Para o resto do mundo, Vlad é Drácula, vampiro, ficção, entretenimento. 3 narrativas completamente diferentes, todas sobre o mesmo homem. A verdade? Provavelmente está em algum lugar entre as 3. Vlad era líder militar brutal, mas eficaz. Táticas eram horríveis, mas funcionavam. Ele manteve a independência da Valáquia em situação impossível. Mas o custo humano foi devastador. Não era herói puro, não era vilão puro, era humano, complicado, produto de tempo brutal que exigia brutalidade para sobreviver. Mas essa verdade complexa não vem de livros, não vem de ingressos de cinema, não cria ícones culturais. Então ficamos com Drácula, o mito, a lenda, o vampiro eterno, e talvez esteja tudo bem assim. Então esta é a resposta para como Vlad virou Drácula. Primeiro, propaganda política transformou o príncipe em monstro. Panfletos saxões, contos russos, 300 anos construindo reputação de bebedor de sangue. Depois, genialidade literária transformou o monstro em vampiro. Bram Stoker pegou o nome, a reputação, a localização e criou o ícone. Finalmente, cinema transformou o vampiro em imortal. Lugosi, Lee, centenas de adaptações, cada uma adicionando novas camadas. No final, o homem desapareceu completamente, só ficou a lenda. E a lenda é mais real que a realidade. Esta é a história de como fazemos monstros, como transformamos pessoas em símbolos, como mitos vencem fatos. Vlad Tepes viveu 55 anos. Governou a Valáquia por cerca de 9 anos no total, em 3 reinados separados. Morreu em 1476 ou 77, em circunstâncias ainda debatidas. Drácula vive para sempre. Se você quer entender mais sobre figuras históricas que viraram lendas, deixe nos comentários qual mistério histórico você quer que eu investigue a seguir. E se ainda não viu o vídeo principal sobre a vida de Vlad Tepes, link está na descrição. Historiadores escondem histórias fascinantes, mas não vão esconder mais.